Tudo bem, pessoal? Bom dia, né? Meu nome é Marcelo. Acho que a maioria já me conhece aqui, né? Pois bem, primeiramente vou fazer um resumo dos últimos 15 dias, que houve uma reunião na prefeitura, tá? Estava a presidente da Lúcia, o representante da prefeitura. Tive uma reunião com o doutor Celso, que representa os interesses da família do senhor Pacheco, e também tive uma reunião com o Ministério Público. Tá? Essa reunião do Ministério Público aconteceu na semana passada. Bom, enfim, com relação ao que foi dito na prefeitura, eu queria muito fazer um adendo no edital. E para isso eu preciso que os senhores concordem comigo ou não. Até a primeira votação. No edital de convocação está falando aqui, que no item A e item B, que a gente iria discutir sobre prestação de contas e esclarecimentos sobre o processo que envolve a família do seu Pacheco. Eu queria acrescentar mais um, que seria a doação, a possível doação, vou explicar o porquê, a possível doação da administração da água para a prefeitura, não para a SAEC, para a prefeitura. Diferente da reunião que houve em setembro. A reunião que houve, em fevereiro. A reunião que houve em fevereiro foi para que a SAEC fornecesse um estudo de viabilidade para a construção de um novo poço artesiano e posterior assumir a administração da água. Hoje, depois da conversa que a gente teve na prefeitura, a possibilidade de doar a administração para a prefeitura direto e não para a autarquia da SAEC. Portanto, a primeira votação que eu abro seria o quê? Óbvio, eu vou explicar todos os procedimentos. Se os senhores concordam com a possível doação da água para a prefeitura, não para a SAEC, tá? Então, assim, vou explicar primeiro. Em reunião, foi colocado para a prefeitura o seguinte, para a gente, que a prefeitura assumiria a administração da água através de doação, tá? Só que o passivo da associação continuaria com a associação. Ou seja, todas essas dívidas que estão nessa planilha, acredito que não esteja o processo. Por quê? Porque eu não coloquei o processo aí, mas para preservação. Tá? Então, esse é o valor médio gasto pela associação para sobreviver. Hoje está acumulando uma média de 40 mil, juntando o mês passado e esse mês. Ou seja, a gente tem um gasto mensal para sobreviver de 20 mil reais, entre 18 a 20 mil reais aí, dependendo. Tá? E a proposta que a prefeitura fez foi o seguinte, que a gente doa a administração, eles assumem isso, assumem a administração até no máximo dia 5 de novembro, tá? E a associação continua com todas as dívidas. Aí eu tenho que explicar para os senhores que existe um problema. Eu, como advogado, a doação para a prefeitura é um ótimo negócio. Por quê? Porque a prefeitura tem uma expertise muito melhor do que a associação para conseguir administrar tanto a água quanto o esgoto. Tá? Inclusive, fazendo só um parênteses, na reunião que tive com o Ministério Público, ela meio que intimou, ela meio que falou tanto para mim quanto para o Moisés, vocês têm que doar essa água o mais rápido possível para a prefeitura. Caso contrário, eu vou entrar com ação civil contra todos, não só contra a associação, mas sim contra todos. Não por causa do uso da água, mas sim por causa do uso do solo. Eu explico tudo isso também depois. Tá? Com a doação da água, a associação fica com um problema. As dívidas. A gente não vai ter mais nenhuma fonte de renda para pagar as dívidas. Aí vem a pergunta, como que eu pago as dívidas da associação, sendo que a nossa única fonte de renda é o subsídio vindo da água? Entendeu? Daí veio uma solução que tem que ser votada, que seria somar todas as dívidas, inclusive o processo, e dividir isso para todo mundo.
Uma conta por cima que eu fiz, coloquei no processo, seria um parcelamento disso em 20 meses, que não foi aceito pela outra parte. Dava uma média de R$ 75 por hidrômetro, dá uma média de 600 hidrômetros, dá R$ 75 por hidrômetro. Por mês, 20 meses. Por mês, isso. Para liquidar as contas da associação. Isso há um mês atrás, mas a dívida ela aumenta gradativamente. Tá? Isso aí teria que fazer um novo cálculo em planilha. Assim, quem trabalha com planilha sabe que dia a dia, mês a mês, ela aumenta mesmo, isso é normal. Né? Então, seria essa primeira parte. Eu quero que os senhores entendam o seguinte: doando a água para a prefeitura, a associação continua com as dívidas. A associação vai acabar com isso? Não necessariamente o fato de doar a água para a prefeitura, a associação acaba. A associação CNPJ dela, ela continua. Existem meios legais, né? A associação tem um patrimônio, aí que eu quero bater com os senhores. Esse patrimônio da associação, que seria doado, a associação, ela não ficaria com nada. A única fonte de renda da associação para pagar as dívidas seria esse rateio entre todos, entendeu? É isso. É isso que eu preciso que os senhores entendam. Então, se todo mundo votar para doação para a prefeitura, eu quero que os senhores entendam que vai continuar o passivo. E esse passivo precisa ser dividido. Esse é o ponto 1. Aí vocês me perguntam sobre prestação de contas. Está aí, está nessa planilha. Me pergunta, que vai ser a pergunta que todo mundo vai fazer: quanto está o processo que a associação levou? A última vez que eu vi estava em 900 mil. Por que tudo isso? Porque é um processo que se arrasta já há 7 anos. E que eu quero deixar nítido para todos. Em reunião com o Dr. Celso, que é o advogado da família, eu deixei nítido para ele que não é culpa da família. Eu quero que todos vocês saibam disso. Foi um processo que aconteceu, que a associação podia ganhar, quanto perder, como perdeu. Então, que infelizmente ele estava me falando que por conta que a conta bancária da associação ficou bloqueada por conta do processo, algumas pessoas, através de grupos de WhatsApp, estavam culpando a família, até fazendo ameaças, coisas do tipo. Isso não pode acontecer, porque não é culpa deles. Isso é uma culpa do processo em si, é uma ordem natural processual. Se eu estivesse no lugar do outro advogado, eu faria a mesma coisa. Por quê? Porque é a lei que manda. É isso. Tá? Então, hoje o processo está numa média de R$900 mil, mais essas compras aí que dá uns 40 mil, então, ou seja, tem 900, não arredondar, 950 mil reais em débitos. E mais o que aqui? Esclarecimento da ação e a prestação de contas, e o item C, que seria essa parte da doação da prefeitura. Aí eu pergunto para os senhores, com tudo isso que eu expliquei, se há viabilidade, se os senhores concordam com a representante da prefeitura ali, com essa doação. Tá? Em resumo, a reunião que tivemos na prefeitura foi para essa doação. A reunião que eu tive com o Dr. Celso foi para que ele me explicasse o que estava acontecendo com relação à família e tal, é isso que eu passei para os senhores. E em relação ao Ministério Público, eu fiquei devendo. O Ministério Público ele foi enfático comigo, ele falou o seguinte, que há responsabilidade coletiva de todos, da associação, sim, tá? Da prefeitura, sim, que na época liberou a construção de todos, né? E o uso irregular do solo, que é por isso que a prefeitura está aqui também, que é para quê? Para que eles façam o estudo prévio aí e comecem a instalar o esgoto na região. A representante do Ministério Público, ela foi enfática comigo. Ela falou que vai, se caso a prefeitura também acho que eles fizeram a reunião com o Ministério Público também, a promotora foi enfática e meio que ameaçou. Olha, nós vamos entrar com ação civil pública contra todo mundo. Foi? Sim, inclusive
inclusive a reunião que tivemos com a promotora, comigo, tá? Ela falou, eu já estava com o processo montado e pronto para entrar contra todos os moradores, tá, do universitário. Aí o doutor pediu, falou, não, aguarda que nós vamos ter uma assembleia, vamos fazer votação de responsabilidade. Então ela falou, então, até o dia 5 eu quero ter essas decisões que foram tomadas. Porque aí não é só o problema da água, o problema também da contaminação do solo, tá? E aí ela jogou para mim assim, né? E falou, não, mas então a associação tem culpa. Eu falei, não foram nós que autorizamos multimoradias e apartamentos. Nós estamos hoje com 642 apartamentos aqui no Universitário e 350 residências. Falei, não foi a associação que aprovou, ela não tem poder para isso. Eu falei, inclusive no início de algumas construções, nós como associação fomos dizer, pera aí, vocês têm autorização para fazer 18 apartamentos aqui? Puxa o documento, fala aqui, aprovado pela prefeitura. A gente se recua, que autoridade nós temos? Nenhuma, tá? Então aí no final da conversa ela falou assim, a associação não tem culpa. Sim, palavra da promotora. Só um pouquinho, dá licença um pouquinho. Eu posso depois, com autorização de vocês, devido à imagem, postar esse vídeo no grupo ou não? Eu não vejo problema nenhum. Não, é pode? verdade, nós estamos Não, falando assim, aqui. é que assim, de repente eu posso ser associada por imagem, né? Imagina, Eu posso, só tá? estou orientando Posso, né? o que- Então tá bom, só para o que- saber. O que aconteceu nesses últimos 15 dias, reunião com a prefeitura, reunião com o Ministério Público e reunião com advogados da família do Sr. Pacheco. Tá? Só um minutinho que a Lúcia pediu. Lúcia, você tinha pedido. A palavra? Certo. Uma coisa, gente, precisa ficar clara. Nós temos duas coisas em andamento, que é a questão da água, que a gente está aí passando todo dia nos perrengues, e a outra é a ação que foi movida aqui a favor do seu Pacheco, a favor da associação. Se passa a água para a prefeitura, não quer dizer que eles ficarão descobertos, porque, como o próprio senhor Moisés falou, a promotoria tem como chegar até os beneficiários da água quando no ocorrido fato. Se era beneficiário da água quando no ocorrido fato, serão estas pessoas que vão ter que participar junto com os advogados para poder chegar numa condição de pagar o que ele precisa receber. Fato é que nós estamos há 6, 7 anos do fato e a certeza de termos a água da associação não resolveu o problema. Porque se fosse para resolver com os recursos hídricos, 6 anos depois já estaríamos com isso resolvido. Então eu entendo que seremos nós que fomos usuários do serviço na ocasião do fato, é que teremos que bancar. Quanto que isso vai dar para cada um? Tem que fazer um recorte, um levantamento daquele momento, quem tinha a água ligada na sua casa, portanto, condição de uso, estes serão as pessoas que vão ter que pagar para o seu Pacheco através de ação. Moradores e não moradores? Moradores e proprietários? Moradores nunca pagam nada, sempre proprietário. Vocês estão notificando os proprietários sobre tudo que está acontecendo? Essa é uma situação, filha, que eu também sou proprietária. Aí você pergunta... O senhor notifica os proprietários da casa? Porque tem pessoas aqui que são proprietários, tem outros que não são. Tem proprietários que não sabem, tem proprietários que é de outro país até. Sim, né? e aí Tem como é gente que muito fora. E aqui também tem ainda o loteador, que eu chamo, ele é loteador, que é o Gildran, que ele tem mais de 30 propriedades aqui ainda para vender. Ele sim, ele é notificado também que ele vai participar de tudo isso aí. Só um minutinho, o senhor Rodrigo levantou a mão primeiro. Senhor, pode falar. Bom, aqui eu acho que quem mais antigo aqui é eu, sou o João. Só nós dois. Aí depois surgiu o São Moisés e surgiu o novo. Quando nós somos notificados aqui, a nossa situação, nós éramos clandestinos aqui, aí nós fundamos a associação. Tá? Eu tenho em casa o livro que iniciou a ata das reuniões que tivemos. Está guardado até hoje. Só que eu queria fazer uma pergunta.
na época que teve o problema do seu Pacheco, qual foi a reunião que foi feita para passar nós, moradores, a situação do seu Pacheco? Eu queria ver se tem alguma ata dizendo que os moradores estavam cientes da situação. Então, conversar com o seu Pacheco, ele disse que teve uma conversa com o seu Moisés. O seu Moisés que a diretoria resolveu não resolver o problema dele. Então, precisa ter em ata isso daí, dizendo, olha, foi feito isso, não foi feito isso, feito aquilo, porque eu viajo muito, eu fico pouco tempo aqui. E se essa reunião houve e eu não estou sabendo, tem que constar em ata. A gente precisa saber quem foi as pessoas que foram responsáveis para resolver o caso do seu Pacheco, em que ata que foi isso, quem foram as pessoas que falaram, não vamos resolver, e a partir disso, a gente pode saber se a gente é responsabilizado ou não. Porque se eu votei que vamos resolver o problema do seu Pacheco, vamos resolver, porque na época ele esperava 60 mil, 80 mil, sei lá, para resolver o problema dele. Hoje ele está em 1 milhão, por quê? Porque deixaram entrar em processo, não deveria ter deixado entrar. Se fizéssemos essa reunião aqui, olha, a casa do seu Pacheco fica em tanto. Então vamos resolver o problema. Só que para mim não foi comunicado com o morador, e eu acredito que se tem alguém que foi comunicado, eu não estou sabendo, porque eu já conversei com várias pessoas, ninguém foi comunicado. Mandei um WhatsApp para Marcelo perguntando quem eram os diretores em 2000 quando teve esse problema. Até agora não me deu resposta, quem eram as pessoas responsáveis por essa administração. Então eu gostaria de saber. Eu acredito, vou dar uma opinião aqui, eu acredito que foi devido à troca do advogado, porque na época a doutora Derlei não estava resolvendo o problema. Acredito que foi isso, né? Por isso houve essa troca de advogado. Mas mesmo assim temos que ter uma ata da responsabilidade de quem aceitou ou não aceitou arrumar a casa do seu Pacheco. E segundo ponto também, eu preciso deixar bem claro. Se a casa do seu Pacheco está com problema, ela não deveria ser interditada até resolver o problema. Mas ele está correndo risco de vida até hoje. Então nós precisamos tomar essa atitude. Esse homem vai morrer daqui a pouco dentro daquela casa e nós vamos ser culpados pela vida dele. Eu vou explicar uma situação para o senhor, que aí é uma situação processual. Essa parte de interditar a casa dele e tal. Mas o próprio advogado da associação na época teve interditado. Não, quem tem que fazer isso é o advogado dele. Isso também. O advogado dele deveria interditar. Você está correndo risco de vida, nós estamos com você tem que sair da casa. Tá, isso. O senhor levantou a mão também. A respeito da reunião, a gente teve que você falou assim, a situação da